está na ponta da língua. E o hambúrguer? O que o hambúrguer tem? O hambúrguer, ele é gorduroso com carboidrato. E quando a gente fala em carne? Com carne, dependendo, eu acho que é mais para proteína. E como que é medir a glicose com o sensor? Antes da Micaela responder, eu posso garantir. Para a menina de 8 anos, não é nenhum bicho-papão que fica embaixo da cama para assustar a gente no meio da noite. Pelo contrário. É bem fácil, é só você pôr o sensor nessa parte assim, que o meu coisa tá aqui. Daí a gente pega lá o Libre e passa. A Micaela está falando do sensor de glicose, o Freestyle Libre. Já deu para perceber, não é? E também foi um alívio para mim, porque meus dedinhos, eles ficavam furando e ficava um monte de bolinhas e doía também. E agora? Agora eu não preciso mais furar. Claro, para pôr o sensor tem que furar sim, mas não é tanto assim, porque a cada 14 dias, daí ajuda bastante. Mas a inocência desta garotinha revela muito mais. Por trás de todo esse alívio tem saúde, autonomia, liberdade. Ela gosta de fazer controle sozinha e o importante dela é ter independência também, porque é isso que a gente prioriza. Fazer com que a própria criança entenda, compreenda e possa ter autonomia para se cuidar sozinha futuramente. Tranquilidade e segurança para a mãe da Micaela, compartilhadas com a irmã da Maria. O Libre tem uma diferença entre o medidor de glicose comum. Porque no Libre a gente consegue prever mais ou menos se vai subir muito, se vai cair muito. Então isso dá um pouco mais de controle. Por exemplo, a Maria, se ela comer, dependendo, se ela ficasse só no dedo, 3 horas da manhã é um horário que todo mundo acordaria para aferir a glicose para ver se estava tudo certo, se precisa repor carboidratos, está com hipo, está com hiper. Conquistas e um novo jeito de lidar com o diabetes proporcionados pelo Instituto Adif, de Foz do Iguaçu, no Paraná, que está mudando vidas e que você vai conhecer agora no Todos pelo Diabetes. Nós estamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, para conhecer um programa que permite acesso gratuito ao sensor de glicose Freestyle Libre. Esse programa atende crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Nutricionistas, psicólogos, médicos, uma equipe multidisciplinar com os mesmos objetivos: cuidar, ensinar e garantir mais qualidade de vida para quem convive com diabetes. Eu vi que nós temos, né, bastante crianças diabéticas aqui, e não tão crianças, também os jovens, né? E eu passei por isso, né, que eu tive experiência, meu filho aos 11 anos ficou diabético, e eu vi como a minha luta foi grande, né, a questão de acordar à noite, de ter que furar o dedinho, e durante o dia, às vezes está no colégio, você não sabe quanto que está a glicemia. Decidida, Terezinha implantou um programa cujas bases fariam uma enorme diferença na vida de crianças e jovens com diabetes: a alimentação, educação e a tecnologia. Esse projeto vai trazer um embasamento para nós futuramente solicitarmos, né, nem todas as crianças, mas também os diabetes tipo 1, que lutam muito diariamente aí com o controle, e isso tem mostrado que as pessoas têm tido um ótimo controle e a hemoglobina glicada diminui bastante, então eu acho que isso vai fortalecer bastante e evitar as complicações. O programa permitiu que o sonho de oferecer o sensor de glicose Freestyle Libre para crianças e jovens com diabetes se tornasse uma realidade em Foz do Iguaçu, no Paraná. A gente está tendo uma oportunidade agora com a Adif lá, num tratamento que a gente pode discutir, né? Por exemplo, a gente está vendo,
tem tais pacientes que a gente vai poder ajustar um pouco mais, tem alguns pacientes que têm necessidade de um aumento de insulina, ou tem alguns pacientes que a gente tem que fortalecer mais a contagem de carboidrato, tem que aprender a contagem de carboidrato melhor, assim, também para ajustar. As informações vitais para quem depende de insulina chegam até o Dr. Ismael de forma instantânea. O Freestyle Libre armazena e envia todas as informações do paciente. Assim, o Dr. Ismael consegue analisar passo a passo como o organismo do paciente está reagindo. Isso nos auxilia, então, como a gente vê, desse sensor, ele acaba nos mostrando então as glicemias diárias, então a gente fica mais tranquilo para a gente ver, ó, podemos ajustar a dose adequadamente, para a gente ver como que foi o efeito. Às vezes para a contagem de carboidrato a gente fica mais tranquilo para ir regulando, e até da insulina basal que a gente usa, a gente tem mais tranquilidade, a gente aumentar ou ver que tem necessidade de baixar a dose de insulina. A Leda é um apoio fundamental para garantir a rotina do acompanhamento e não interromper a evolução dos pacientes. O objetivo é evitar as complicações no futuro do diabetes mal controlado. O paciente, criança ou adolescente, ele vem aqui no Instituto a cada 14 dias para realizar a troca. Na troca já passa as informações do LibreView, né? Passando as informações, eu já consigo saber como que essa criança esteve durante esses 14 dias. Se usou insulina, se colocou a contagem de carboidrato, o gráfico, como que está a glicemia, quanto tempo no alvo esteve, já faz as orientações, tudo certinho. Um olhar cuidadoso, não só para o paciente, como para toda a família. Entre os profissionais que se dedicam a cuidar de quem precisa, aqui no Instituto Adif, está a Angelina, que garante um acompanhamento psicológico fundamental. O trabalho da psicóloga nesse projeto é um trabalho de psicologia de terapia de grupo, tá? E ele faz, porque a gente faz educação, né? E junto com a educação a gente traz a necessidade da terapia. Por quê? A gente percebe muito a questão da adesão. Quando você trabalha com a terapia de grupo, existe essa troca, existe uma troca muito grande e as pessoas, elas se veem nos outros, elas começam a perceber que elas não são diferentes, que a história delas não é a única, eles não se sentem sozinhos. O cuidado médico é reforçado pelo trabalho das nutricionistas, Etiele e Adriana. No Instituto Adif, onde o programa foi criado, as crianças e adolescentes aprendem em detalhes a importância do alimento e a entender que ele não é um vilão como dizem, basta ter conhecimento. Nós tentamos unir essa ferramenta, que é o Libre, né, o sensor, aproveitando e ver para que o próprio participante ele consiga se conhecer como funciona o alimento, a digestão do alimento nele. Trouxemos a contagem de carboidrato partindo desde um começo, desde os nutrientes principais, distribuindo para que ele tenha um maior conhecimento e que ele consiga também fazer essa contagem de uma maneira, vamos dizer assim, mais específica, com mais segurança ao decorrer do uso, e jogando tudo isso nesses dados no Libre também, né? Isso é fundamental. Além da parte teórica, que é que nós estamos executando hoje, nós temos a parte prática, que é trazendo para a cozinha. Nada melhor do que a prática para a gente aprender como fazer a contagem, pesar certinho, conhecer os ingredientes que vão na receita, para a gente poder estar fazendo a contagem da forma correta. É com elas que a Micaela tem aprendido tudo sobre carboidrato, proteína e a importância de se alimentar de forma certa. Vocês trabalham de uma forma lúdica, é isso? No primeiro momento? Isso, bem lúdica, para estar também atraindo a atenção deles, né? Nós temos desde o menor, dos 4, 5, 6 anos, até quem tem 17 anos. Então a gente tem que trabalhar de diferentes formas para que eles entendam isso e para que eles comecem a praticar. E é assim que o Instituto Adif segue cuidando das pessoas, garantindo mais autonomia para quem convive com diabetes e sonhando em fazer com que a cada dia mais pacientes possam ter acesso ao sensor de glicose Freestyle Libre
e uma vida mais tranquila, sem complicações no futuro por conta do diabetes mal controlado. A gente se sente mais segura e mais tranquila quando a gente consegue estar inserido dentro do projeto. São pelo menos 2 sensores por mês. Então, por isso que para a gente está sendo muito importante o projeto aqui no município. Vai facilitar para muitas famílias. A gente fica feliz, né, de poder estar ajudando, né, mais uma ajuda aí para o nosso diabético. Isso é tudo educação em diabetes, né, que a gente realiza aqui no Instituto Adil. Você vê a criança, quando você começa, eles começam a entender e começam a se cuidar, e começam a tratar, né, e fazer as coisas como, nossa, é muito legal, você sabe que ali tem um futuro. Realmente, é bem gratificante, até mesmo assim, você entender, eles entendendo, e aí saindo daqui sem medo nenhum, sem preocupação. A preocupação já existia, assim, mas não tão grande agora, depois que eles passam por todo esse processo. Muito bom, porque eu não tive nada disso. Se eu tivesse isso, o tempo que eu tive o diagnóstico, teria sido muito melhor. Então, trazer isso para eles é muito bom. Poder compartilhar com eles essas experiências, esse ensinamento para eles. Uma coisa que agrega muita satisfação, muita alegria nessa parte.